Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos continuar o livro de Isaías, ouvindo os capítulos 34 a 36. E após, vou fazer uma reflexão sobre o que ouvimos. Vamos lá? Isaías, capítulo 34. A indignação de Deus contra as nações. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo ela desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue, e o pó ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo o sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar. A coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão, e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. Isaías capítulo 35. A felicidade na Sião futura. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos.
Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 36. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Assíria, que estava em Laques, enviou Rabsaqué com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué afronta Ezequias e o Senhor. Rabsaqué disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito. Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz: confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para a destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaqué: por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaqué lhes respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês,
terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane dizendo, o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei. Não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias, com as suas roupas rasgadas, e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Isaías 34, 35 e 36, capítulos que nos mostram o poder da justiça de Deus, sua promessa de renovação e a importância de confiarmos nele em tempos de provação. Isaías capítulo 34 traz uma mensagem forte sobre o julgamento de Deus contra as nações rebeldes. Ele descreve como Deus trará juízo sobre aqueles que escolhem viver afastados dele, mostrando que o mal não permanecerá impune. Esse capítulo nos lembra que Deus é justo e que no tempo certo ele faz valer sua justiça sobre toda a terra. Isaías capítulo 35 traz um contraste lindo com o capítulo anterior. Aqui vemos a promessa de renovação e restauração. O deserto se transforma em um jardim, os fracos são fortalecidos e Deus guia seu povo por um caminho de santidade. Ele promete alegria, cura e libertação para aqueles que o seguem. Essa passagem nos mostra que Deus não apenas corrige, mas também restaura e traz vida nova. Isaías capítulo 36 nos apresenta um grande desafio para Jerusalém. O rei da Síria, Senaqueribe, tenta semear medo e dúvida no coração do povo de Judá, afirmando que nem Deus poderia salvá-los. Esse capítulo nos ensina sobre a importância de manter nossa fé firme, mesmo diante de ameaças e pressões externas. Refletindo sobre esses textos, Isaías 34 nos mostra que Deus é justo e que o mal não ficará impune. Isaías 35 nos traz esperança e restauração, lembrando que Deus transforma o deserto em jardim para aqueles que confiam nele. E Isaías 36 nos ensina que não devemos dar ouvidos ao medo e à dúvida, mas sim confiar que Deus luta por nós. Que possamos descansar na justiça do Senhor, confiar na restauração que Ele promete e permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!